E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre condicionais, sobre sequência de lógica, se não e uma tomada de decisão. Então vamos lá. Isso tudo, esses blocos que a gente vai aprender nessa aula, essa lógica por trás, está tudo em controle. Nós podemos ir aqui em controle e vamos utilizar os blocos se, então, e o se, então, se não. O espera até que e o até que entra também, porém a gente já viu em outras aulas de estruturas de repetição e loops. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, ver um pouco melhor com mais detalhes, é só voltar naquela aula que nós vamos explicar melhor. E bom, vamos começar. Todo mundo já teve algum momento na vida que parou e pensou: ah, se tal coisa acontecer, eu vou fazer X coisa. Se tal coisa acontecer, eu vou fazer Y coisa, mas se não, eu vou fazer Z coisa. Isso é um exemplo. Todo mundo teve uma decisão assim na vida. Por exemplo, se eu terminar de gravar essa aula, eu vou ficar feliz. Mas se não, eu vou ter que gravar e paciência. Eu vou gravar, gravar, gravar até que seja boa para vocês. Então, na programação é bem parecido com isso. Nós temos esse bloco. Se alguma coisa, então alguma coisa. Bom, no, nesse bloquinho que é assim, ó, tem esse formato diferente, nós temos apenas alguns blocos. Tem os redondos, que nós utilizamos, por exemplo, para mostrar na tela, fazer operações, essas coisas. E tem os blocos que são meio triangular. É, tem um formato de um hexágono, só que meio achatado. Então, vamos supor que eu queira saber. Se 10 é maior que 5, então eu vou andar 10 centímetros pra frente. Um exemplo. Então vamos ver aqui, ó. Qual que tem esse hexágono achatado? É esse bloco aqui, ó. E todos esses blocos aqui, ó, tem um formato de um hexágono, só que meio achatado. Então, ó, vou pegar todos aqui. Além disso, tem o dos sensores, mas vamos utilizar só operadores por enquanto. Operadores são tudo que a gente pode fazer operação e tudo mais. Sensores é os sensores, controle é tudo que a gente controla durante a programação, eventos é se tal coisa acontecer, se eu ler tal cor, se quando o programa se iniciar, essas coisas. O som é para o hub produzir um barulhinho. A luz fala sobre a definir a cor do botão, sobre o hub. O movimento é sobre o par de motores, ou seja, eu uso um par de motores para me mover. Os motores é um motor individual e variáveis eu já expliquei e blocos também. E bom, vamos supor, o exemplo que eu dei, se 10 é maior que 5, então se 10, aqui eu posso digitar o valor. Se 10 é maior que 5, eu vou fazer o quê? Eu vou andar para frente por 10 centímetros. E eu esqueci, ó, vocês têm que prestar atenção. Até mesmo quem é mais experiente em programação esquece. A gente sempre tem que definir os motores. A gente não pode esquecer disso, senão vai dar problema. Então aqui, ó. Então eu defini a rotação do motor, eu defini os motores de movimentos e perguntei pro nosso robô: 10 é maior que 5? Se 10 é maior que 5, então mova para 10 centímetros para frente. 10 é maior que 5. O resultado disso daqui pode ser 2. Pode ter dois resultados. Ou é false ou é true. True em inglês é verdadeiro e false é falso. É, é, é meio intuitivo. Mas então tá aqui, ó. Se 10 é maior que 5, true, verdadeiro. Então, se verdadeiro, então faça tal coisa. Tudo certo, acabou. Ele vai fazer tal coisa. Mas imagina se eu inverto aqui, eu coloco se 5 é maior que Deus, faça isso. Se 5 é maior que 10, então move para 10. Se 5 é maior que 10 é o quê? É falso? É falso? Se falso, então faça tal coisa. Não faz muito sentido, né? Se é falso, eu vou fazer tal coisa? Não, né? Se é falso, então eu não vou fazer. Então aqui, ó, nossa programação não vai fazer absolutamente nada. Então, a gente pode utilizar o bloco se, tal coisa, então, tal coisa, se não, tal coisa. Então aqui, ó, se 5 é maior que 10, não, então é falso, vai nos dar um valor falso. Se é falso, então mover 10 centímetros para frente, não. Então, se não, se for falso, ele vai mover 10 centímetros para frente. Se for verdadeiro, ele move 10 centímetros
Se for, perdão, se for falso, ele vai mover 10 centímetros para trás. Se for verdadeiro, ele move 10 centímetros para frente. Então isso a gente utiliza bastante na programação. Por exemplo, ó, dá um exemplo para vocês. Imagina que a gente tem a nossa guinada. Vou vir aqui em sensores, pegar esse bloquinho de arfagem e de guinado. Então, se a guinada do nosso robô for maior que 90, então ele vai mover 10 centímetros para frente. Mas se não, ele vai mover 10 centímetros para trás. Isso é um exemplo. A gente utiliza bastante isso na nossa programação. Toda a programação praticamente de Python ou de Braille você vai ver isso. Isso se chama condicional. Por quê? Por que condicional? Porque tem uma condição ali. Essa aqui é a nossa condição. Se a guinada for maior que 90, então faz tal coisa. Se não for maior que 90, então ele vai fazer outra coisa totalmente diferente. E a gente pode utilizar isso para diversas coisas. Tanto o se e o se não, tanto só o se. Na nossa programação, o que a gente mais usa é para calcular o ângulo que o nosso robô tá. Normalmente, nós utilizamos o seguinte. A gente pega esse bloquinho OU, o bloquinho E também. Então, a gente pega se a guinada é maior que 90 e menor que esse a guinada é menor que 92, que tá o menor que, ou tá aqui, ou a guinada é igual a 90. Parece meio confuso, né? Mas eu vou explicar pra vocês certinho. É o seguinte, se a minha guinada, eu tô aqui, cara, imagina que eu sou robô. Imagina que a minha guinada, ela é maior que 90. E eu quero parar no 90. Então, se é maior que 90, mas também é menor que 92, então tá onde? No 91. Então, tudo bem. Eu aceito um errinho, um ângulo de diferença. Então, se tá no 91, deu certo. Então, é verdadeiro. Então, eu vou pra frente. Ou, tem um ou. O e, as duas coisas têm que ser verdadeiras. Já o ou, uma das coisas tem que ser verdadeira. Entendeu? Então, se é maior que 90 e é menor que 92, então, verdadeiro. Mas se não for verdadeiro, imagine que eu tô no 93. Ou no 90. Imagina que eu tô no 90. A guinada é maior que 90? Não é maior que 90. E ela é menor que 92? É menor que 92. Mas como não é maior que 90, então isso vai nos dar um falso. Aí depois disso ela vai verificar. A guinada que eu tô é 90? Se for, tudo bem, vai dar verdadeiro. Então eu vou andar 10 centímetros pra frente. Senão ele vai andar para trás. Esse é um exemplo que nós utilizamos. Então, na nossa programação a gente utiliza bastante, bastante mesmo isso. Se tal coisa é verdadeiro, faz tal coisa, se não, faz tal coisa. Isso é uma aula bem simples. Vamos dar um último exemplo aqui para vocês. Se o nosso sensor ultrassônico agora, se eu tenho uma parede aqui em mim, de uma parede, se o meu sensor ele é mais perto que 15 centímetros, dá mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos, 15 centímetros. Se é mais perto que 15 centímetros, eu vou andar 10 centímetros pra frente. Se for menor, dos 10 centímetros pra trás. Isso é um outro exemplo. Isso aqui, ó, é uma pergunta, tá vendo? Ó? Se o sensor na porta A é mais perto que 15 centímetros, ó, tá vendo o pontinho de interrogação? Então é pra o... Isso significa o quê? Todos esses bloquinhos que é um hexágono achatado, nós vamos falar que ele sempre vai nos dar um valor true ou false, que é o que eu expliquei pra vocês. Então esse aqui, ó, ele vai nos dar um valor true ou false. É mais maior que 15 centímetros? False, não é verdade, está lá longe. Então, ele não vai executar isso pra mim, ele não vai andar pra frente, então ele vai andar pra trás. Isso é um exemplo. Todos esses blocos achatados vai nos dar um valor true ou false, entendeu? Muito obrigado por essa aula, espero que todos tenham entendido. É, é, no- eu espero que você tenha entendido mesmo, porque é uma coisa fundamental para nossa programação também. Tudo que a gente está ensinando para vocês vai ser melhor para o futuro, porque a gente vai futuramente introduzir no Python. A gente vai aprender primeiro em blocos, para depois aprofundar no Python e que. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.